Olá, mais uma vez, para falar um pouquinho de Jesus. Fechar a porta aqui para ficar o som um pouquinho melhor. Então, aconteceu uma cena tão interessante comigo esses dias que eu achei muito engraçada mesmo. Foi que eu estava, até fiz um vídeo sobre isso, mas eu não cheguei a postar ainda, porque eu estou fazendo uns cortes nele. Mas eu estou fazendo um estudo sobre os frutos do Espírito e ouvindo umas pregações sobre esse assunto, uma pregação que me chamou muita atenção, né? Abri um pouco aqui por causa do calor. Uma pregação que me chamou muita atenção sobre a mansidão. Que nós somos, eu principalmente, né? Sou sanguínea e não sou lá muito mansa. Sou meia explosiva. E estou pedindo para que Deus me molde meu caráter, minha personalidade. Use essa personalidade para a glória dele, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. Mas foi interessante que naquele mesmo dia que aconteceu essa cena, eu vim no trânsito orando, pedindo a Deus que Deus me desse domínio próprio. Senhor, me coloca um freio na minha boca. Pedindo, orando, falando com Deus, né? Eu quero mansidão, eu quero ter domínio, quero pensar, né? Assim, contar até 3 ou até 10 antes de dar aquela resposta que a pessoa merece ouvir, né? E segurar um pouquinho para a gente não responder tanto digital ou fisicamente, né? Colocar a boca para fora, colocar da boca para fora coisa que às vezes a gente pode até se arrepender, né? Então eu estava vindo falando com o Senhor, pedindo para que Deus tivesse misericórdia da minha vida, me desse a capacidade de ter os frutos do Espírito na minha vida e me desse um pouco de mansidão, que eu preciso disso, né? Mansidão, temperança, domínio próprio, equilíbrio. Essas coisas fazem muita falta na minha vida. E eu estava orando a Deus e foi tão interessante que na hora que eu comecei a trabalhar, depois chegando no meu trabalho, né, fiz o vídeo falando sobre esse assunto e depois eu cheguei no meu trabalho, fui atender e tal, lá pelas tantas aparece um fulano, aparece eu acho que às vezes Deus envia alguém para testar o nosso limite, para ver até onde a gente vai, né? Porque o rapaz, o senhor, era um senhor até africano, ele pegou e falou bem assim, foi comprar ele chegou e pediu as coisas sem perguntar preço de nada. Eu costumo praticar uma situação, eu não compro nada sem saber quanto custa, quanto é tal coisa, quanto vai custar tal coisa, eu quero saber para fazer contas da minha vida. Mas geralmente tem muitas pessoas, principalmente aqui em Portugal, que não perguntam preço de nada. Eu quero isso, quero aquilo outro. Depois, na hora de pagar, as pessoas têm que arcar com o preço que está sendo aquele preço, porque não perguntou o que é, né? Então, o senhor pergunta, diz assim, eu quero aquele arranjo. Ele escolheu um arranjo, que era para um velório, e eu falei assim, ó, tem aquele arranjo ali, é homem ou é senhor ou senhora? Ele falou que era uma senhora, ele falou, tem um rosinha aqui. Pode ser esse arranjo. O preço do arranjo estava em cima, realmente era pequeno o preço, tá? Era coisinha assim desse tamanho. Depois eu alterei tudo, deixei tudo grande, depois dessa cena, né? Mas os preços, estava ali o preço, o senhor não viu. Aí ele falou, pode ser aquele arranjo, eu quero aquele arranjo e tal. Depois perguntou se eu tinha vasos, tinha 3 vasos, também não perguntou o preço dos vasos. Coloquei o vaso ali, perguntei o preço da minha patroa, anotei no papel. Daí depois ele queria flores para colocar naqueles vasos que ele estava levando. Eu sei que tudo passou de 100 euros as flores que ele estava levando, né? Passou e eu coloquei diante dele a nota, né? Daí registrei tudo lá e fui. E daí na hora que ele estava pagando, ele falou assim, é duro negociar com brasileiro. Brasileiro é o aldrabão. Brasileiro, ele é acostumado a passar perna nos outros. Começou a falar. E eu ouvindo aquilo. Falei, mas troco do que esse senhor está falando tal coisa? Daí começou a falar até do presidente da República no Brasil. Falou assim,
nota-se pelo Bolsonaro. Olha o jeito, e o homem falando essas coisas todas horríveis, na maior calma. Ele falava bem assim, nota-se pelo presidente. O presidente, ele fala cada absurdo. Um homem daquele falando tanta coisa absurda. Então é um exemplo para os outros, para os brasileiros. Então é difícil um brasileiro pegar e ser direito, ele quis dizer, e ser honesto se o próprio presidente não é honesto. Gente, quem me conhece sabe que falar do presidente Bolsonaro para mim é encrenca. Falar do Brasil é encrenca. E falar dos brasileiros também é encrenca, porque eu prezo muito o meu país, eu gosto demais do meu presidente, eu sei que não interessa se a pessoa tem opinião diferente da minha, mas eu tenho os olhos de ver e eu sei que ele está fazendo um bom trabalho. Então eu não aceito que pessoas de qualquer lugar, que não, ainda mais uma pessoa de outro país, venha falar mal do presidente da República, você não sabe patavina nenhuma do que ele está fazendo. Mas eu mantive a calma. Meu Deus, eu não me reconheci naquele momento. E ele falou mal. Depois ele foi mais além. Ele continuou falando bem assim. A pessoa nasce no gueto, falou com estas palavras. A pessoa nasce no gueto e depois leva com ele os maus costumes. Seja para qualquer país que vá, o mau costume está junto nele. Eu me segurei, eu tomei ar e falei para ele assim, quando ele estava falando na situação do Bolsonaro, né, que o Bolsonaro só falava coisa que não devia, que o Bolsonaro era falando que age da maneira errada, eu falei assim, o senhor acha? E fiquei quieta, não falei mais nada. Evitei problema, que eu não quero discussão sobre política na loja, é errado, mas muitas pessoas provocam e fazem esse tipo de coisa. Aí eu falei dessa maneira, né, o senhor acha? A única coisa que eu falei foi isso. Depois, quando fiz as contas, ele estava na hora de pagar, que ele falou aquela situação toda, aquelas barbaridades todas, continuou falando do gueto e tal. Eu falei assim para ele, olha, o senhor me perdoa, porque realmente eu devia ter falado o preço para o senhor antes. Mas como o arranjo tem preço, eu achei que o senhor tinha visto. E realmente eu podia ter falado, poderia ter falado, e eu falhei nessa situação. Então o senhor me perdoa. E quanto a ser honesta ou não, eu sou honesta, graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito honesta e prezo isso para onde quer que eu vou. O senhor me perdoa, bem assim. Falei, não toquei no assunto, o homem ficou calado, pagou o que tinha que pagar, saiu da loja, não falou mais nada. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, que horror. Chegando em casa, contei pro meu marido só não ouvi, já saltou a tampa. Só não ouvi a situação, porque ele falou, jamais, é inadmissível. Ele falou assim, eu não levo desaforo para casa. Se fosse comigo, eu ia fazer isso, isso e aquilo. Eu falei, pois é, amor. Deus foi um teste grande, Deus enviou aquele homem para a loja. Aquele cliente foi um teste para minha paciência, porque eu não sou mansa, eu não sou passiva, eu não sou uma pessoa de ouvir algo e ficar calada. Mas Deus me deu um controle naquele momento que eu não me reconheci. Gente, por muito menos eu falava que aquele homem precisava ouvir, merecia, porque ele não tinha direito de entrar no meu estabelecimento, ali no meu trabalho e me tratar daquela forma tão má. Né? E outra coisa, eu podia falar para ele, o senhor é africano, e qual é a fama que os africanos têm aqui em Portugal? Como é que o senhor tem coragem de falar do Brasil? Sendo que os africanos também têm uma fama péssima. Eu sei que tem muitos brasileiros que têm fama péssima, mas ele não podia ter falado daquela maneira. Gente, olha, foi um teste para minha vida, tão grande, mas se foi teste de Deus, eu fui aprovada. Porque eu não falei, eu não retruquei. E ainda por último eu pedi perdão para aquele homem. Ele saiu dali, eu sei que depois ele repensou. Pode ter repensado naquilo que ele falou. Mas realmente tem coisas que acontecem na vida da gente que entristece o nosso coração. Eu fiquei muito triste com aquilo. Mas no final, apesar de ficar triste da forma que o homem falou, que aquele homem tratou, eu fiquei contente de Deus ter me dado domínio naquele momento. Porque é o que eu vinha no caminho pedindo. Senhor, me dê domínio, me dê paciência. Me coloca um freio na minha boca, me ajuda. E realmente, Deus colocou um freio na minha boca naquele momento. Porque gente, não era eu ali.
realmente não era eu, porque o que aquele homem falou para mim merecia resposta muito ao pé da letra, merecia ouvir tudo e mais alguma coisa, né? Mas eu, graças a Deus, Deus me deu domínio próprio, Deus colocou um freio na minha boca e eu não falei nada. Deus, olha, eu agradeço a Deus por Deus ter me colocado muda naquele momento. Deus não me deixou falar nada do que aquele homem merecia. Porque há pessoas que merecem ouvir muita coisa mesmo, porque elas acham que podem falar tudo que elas têm na boca, entra em qualquer lugar, vai se falando, vai soltando os venenos por ali e acha que você tem que ouvir tudo aquilo, né? E a gente, por estar atrás de um balcão, muitas vezes, a gente se sujeita a ouvir tal coisa. Só que existe um ditado que diz: o cliente sempre tem razão. E com essa de o cliente sempre tem razão, tem cliente que sai usado pelo cão de casa e parece que ele diz assim: hoje eu vou acabar com a vida de alguém. Hoje eu vou fazer isso e acontecer aquilo. Tem muita pessoa que faz. E são pessoas usadas por Satanás para nos tirar o nosso chão, nos tirar do sério, colocar em prova. Mas olha, para a glória e honra do nome de Jesus, eu naquele dia, eu fui provada sim, mas eu passei no teste, porque eu não falei o que aquele homem precisava ouvir, eu não falei. Mas eu sei que Deus é aquele que honra as pessoas que são humilhadas, eu sei que Ele vai tratar do assunto. Em nome de Jesus eu creio nisso. E olha, estou feliz por Deus estar me moldando. E hoje de novo eu vim para o meu trabalho, né? E falando para Deus, Deus me dê domínio. Coloca um freio na minha boca. E se Satanás mandar um enviado dele lá, Deus vai tratar direitinho, não vai me deixar sair do sério. E eu vou falar as coisas que necessita ser falada, mas sem ofender ninguém e sendo profissional. Olha, um beijo grande no teu coração e até o próximo vídeo, tá bem? E comenta aí embaixo o que você achou dessa situação, se conta algum episódio que aconteceu na tua vida, se já te aconteceu algo parecido, tá? Porque eu sei que toda a gente tem uma história desse tipo, de pessoas usadas que entram lá e para causar. Sei que tem. Dá a tua opinião aí, deixa teu joinha, né? Teu like e comenta para saber, tá bom? Beijo no coração. Tchau.